de 2019. Solicito ao segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso. Discussão e votação da ata da terceira reunião pública ordinária. Os vereadores que aprovam continuam como estão. Aprovado por unanimidade. Leitura das correspondências recebidas pelo secretário. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores. E boa noite a todos presentes. Eu tenho um expediente aqui, senhor presidente, da Assembleia Legislativa, ofício número 7 de 2019. Excelentíssimos senhores, neste ano em que se realizamos a 16ª edição do Parlamento Jovem de Minas, agradecemos imensamente o apoio de Vossa Senhoria à realização do projeto em sua cidade. Nessa edição, a discussão sobre a temática discriminação étnico-racial certamente será bastante produtiva e contribuirá para a mudança de alguns paradigmas na sociedade local e da região. A atuação da Câmara, organizando os trabalhos municipais, por meio de seus coordenadores e monitores, possibilitará os estudantes do município a uma participação expressiva e marcante. Aproveitamos a oportunidade para convidá-lo a manter a nossa parceria e nos colocarmos à disposição para avaliar e desenvolver outros projetos de formação cidadã, política, em que impactua positivamente a sociedade mineira. O Parlamento Jovem de Minas é um programa de formação política e educação legislativa, que fortalece a prática democrática nas câmaras municipais do Estado. Atenciosamente, Ruth Schnitt de Castro, gerente-geral de Escola Legislativa da LMG. E o outro expediente aqui, senhor presidente, são as respostas das indicações feitas pelos nobres edis para o Executivo. Aí depois cada um quiser pegar aqui. Tá? No mais é só isso. Obrigado, vereador. Informe das comissões. Vereador Thiago. Boa noite a todos os presentes. Boa noite, senhor presidente. Eu pedi ao Guilherme hoje que fizesse uma convocação pela Comissão de Saúde e Educação e Assistente Social, que marcasse uma reunião com o prefeito, com a secretária de Educação e com os vereadores componentes da comissão, para a gente discutir lá sobre o problema lá do transporte dos alunos. O Guilherme conseguiu falar com os membros, com a dona Sônia, ainda não conseguiu agendar com o prefeito. Provavelmente essa semana a gente vai marcar essa reunião para a gente ver o que a gente pode fazer. Eu estava acompanhando de Brasília semana passada a reunião, vi o pedido, vi que eles fizeram um abaixo-assinado, né? Também recebi muitas mensagens, então a gente vai tentar conversar com o prefeito para ver o que a gente pode fazer sobre esse assunto. Só isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador. Mais alguém? Vereador Diego. Boa noite, senhor presidente, mais uma vez. Pela Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, eu apresento o parecer número 5 de 2019, que dá referência à representação 1 de 2019, que é um encaminhamento de representação apresentada pelo vereador Luiz Barbosa Borges, solicitando o encaminhamento ao Ministério Público para a apuração de possível envolvimento de crime de improbidade administrativa e enriquecimento ilícito, envolvendo o secretário de Obras do município de Bicas, Luiz Fernando Passos de Souza. Trata-se de uma representação formulada pelo edil Aloysio Barbosa Borges, vereador Louro, objetivando o encaminhamento e representante ao Ministério Público da comarca de Bicas,
visando apurar os autos envolvendo o senhor Luiz Fernando Passos de Souza, secretário de Obras do município de Bicas, em face do possível cometimento de crime tipicitado em improbidade administrativa e enriquecimento ilícito. A representação foi protocolada nesta Casa de Leis e veio instruída como os documentos não veio, contudo, acompanhado o parecer da assessoria jurídica da Câmara. O pedido fundamenta-se em fatos que podem ser assim resumidos. A Polícia Militar, atendendo à solicitação dos vereadores Aloysio Barbosa Borges e Joel Milão Filho, deslocou-se até a zona rural de Bicas, local conhecido como Sítio do Zinho, próximo ao Santuário da Água Santa. Lá, deparado com servidores do município de Bicas, de nomes Paulo Giovanni Aparecido Amaro Dornelos e o operário efetivo do município, Nilson de Souza Santos, que é calceteiro contratado também pelo município, trabalhando como pedreiro e servente, respectivamente. Fato confirmado pelos servidores e que era a manda do secretário de Obras, desde outubro de 2018, em obra da sobrinha dito secretário. Representação dispõe do seu artigo 183, parágrafo único do regimento interno dessa Casa que a representação é toda manifestação da Câmara dirigida às autoridades federais, estaduais e autarquias ou entidades legalmente conhecidas não subordinadas do Poder Executivo Municipal. Parágrafo único. A representação está sujeita a parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, em negrito. No caso aqui eu já vou pular direto para a conclusão. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em conclusão, diante da regularidade formal da citada representação, deliberando e opinando unicamente pela legalidade e constitucionalidade da representação 1 de 2019, nos termos exemplificado e fundamentado, tudo na forma do parecer exarado, para o recebimento da representação com o entendimento do que deverá ser encaminhado ao Ministério Público para o que dá de direito, submetendo o presente relatório também à deliberação de plenário por essa Casa do Povo. Em aperta síntese, a vereadora Denise Maroto Durão acompanhou o relatório, acrescentando outra assim, entretanto, que pugnava do fulcro do princípio da supremacia, onde outras situações jurídicas devem se conformar a princípios e preceitos da Constituição, a qual reza o seu consagrado artigo 5º, inciso 50, eu acho. Aos litigantes do processo judicial administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios de recursos inerentes. Imperoso, portanto, oportunizar o denunciado pela aplicação da ampla defesa do contraditório. Por fim, com o voto favorável dos outros dois membros, a comissão somos legalmente a constitucionalidade da representação de seu aspecto técnico e informal. Presente o senhor vereador Diego Bordonal Gonze, Denise Maroto Durão e Ailton Moreira Mendes. Secretaria da Câmara Municipal, em 8 de fevereiro de 2019. É só essa, senhor presidente. Obrigado, vereador. Mais alguém? Informe do Executivo. Sem informes, vamos para a entrada de proposições. Projetos. Vereador Aloysio Barbosa. 55. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais colegas, todos os presentes. Projeto de lei número 6, de lei ordinária 6 de 2019, que obriga a caracterização dos veículos da frota municipal. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, no uso das atribuições que me confere a lei orgânica do município, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam todos os poderes municipais obrigados a caracterizar todos os veículos de sua frota, sejam eles próprios ou alugados. Parágrafo único. No caso dos veículos alugados, somente se a locação for por um período superior a 30 dias. Artigo 2º. A caracterização deve ser padrão, tendo no mínimo 600 centímetros quadrados e deve conter a identificação do setor ao qual o veículo pertence, além de conter a frase, abre aspas, uso exclusivo em serviço,
fecha aspas, em letras de, no mínimo, 10 centímetros de altura. A inobservância do estabelecido nesta lei caracteriza crime de responsabilidade nos termos do Decreto-Lei nº 201/1967. Artigo 4º. Além do crime de responsabilidade, o descumprimento dessa norma acarretará multa de R$5.000 ao gestor responsável pelo setor. Parágrafo único. O valor dessa multa dobrará de valor a cada reincidência. Artigo 5º. Revoga suas disposições em contrário. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor em 30 dias. Justificativa é breve. Essa lei se justifica na necessidade de fácil identificação dos veículos da frota municipal, contando com o apoio dos pares, sala das sessões de 11 de novembro de 2019, Aloysio Borges, vereador proponente. Senhor presidente, pela ordem, rapidinho, eu cometi um equívoco aqui na minha leitura. No caso, eu falei do artigo 5º, inciso 50, inciso 55. Aí só corrigindo. Obrigado. Vereador Tiago Henrique Queiroz. Boa noite mais uma vez. O projeto de lei ordinária 7/2018, que dispõe sobre a instalação de equipamentos eliminadores, bloqueador de ar nas tubulações do sistema de água e da outras providências. A Câmara Municipal de Bicas decreta, artigo 1º, prestador de serviço público de abastecimento de água no âmbito do município de Bicas, instalará, por solicitação do usuário, equipamento eliminador, bloqueador de ar na tubulação que antecede o hidrômetro do imóvel. Artigo 2º. Em se tratando de instalações antigas, o prestador de serviço público de abastecimento de água no município terá prazo máximo de 21 dias para atender ao requerimento do usuário. Parágrafo único. No caso do prestador de serviço não cumprir o prazo estabelecido no caput desse artigo, deverá autorizar expressamente o usuário a instalação do equipamento eliminador bloqueador de ar. Artigo 3º. O equipamento eliminador bloqueador de ar a ser instalado deve ser aqueles autorizados e regulamentados pela Agência Reguladora do Serviço Público de Abastecimento de Água em metro. Parágrafo único. O prestador de serviço dará publicidade da presente lei em suas notas fiscais de fatura de serviços. Artigo 4º. A presente lei abrange também as novas instalações no município de Bicas, podendo a requerimento do usuário a instalação do eliminador de ar quando da ligação inicial do abastecimento de água. Parágrafo único. As despesas decorrentes da aquisição e da instalação do equipamento correrão às expensas do usuário. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. É comprovado que o sistema de abastecimento de água pode bombear ar pela tubulação, fazendo girar o hidrômetro, o que faz com que o consumidor acabe pagando por algo que ele não utiliza. Para tanto, existem equipamentos conhecidos como bloqueadores que impedem que o ar seja bombeado para o hidrômetro. Esta lei objetiva garantir que o prestador de serviço de água instale tal equipamento sempre que o consumidor assim requisitar. Trata-se de um grande avanço na defesa dos consumidores do nosso país. Contando com o apoio dos pares, Tiago Henrique, vereador proponente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vamos agora para a indicação. Vereadora Denise. Boa noite a todos, boa noite a que estão aqui presentes, meus colegas vereadores. Indicação número 42, senhor presidente, apresenta a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação: que as Secretarias de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente trabalhem em conjunto na formulação de políticas de incentivo à proteção de mananciais. Justificativa. Os mananciais são fontes de onde se retira água para abastecimento e consumo da população e outros usos, seja para indústria, agricultura, etc. Segundo a legislação, considera-se como manancial todo o corpo de água interior, subterrânea, superficial, fluente, emergente ou em depósito efetivo ou potencialmente utilizáveis para o abastecimento público. Felizmente, temos em nossa zona rural diversos mananciais. Contudo, nutrimos uma cultura de que esses mananciais não precisam de qualquer cuidado ou de que basta cuidar do espelho d'água. Essa cultura enganosa precisa ser revertida pelo bem de nossa própria população.
temos um sem número de casos de contaminação de mananciais que afetam toda a bacia hidrográfica, deixando populações inteiras sem água. Nesse sentido, compete ao poder público promover políticas que possibilitem o melhor aproveitamento dos recursos hídricos e a conscientização para o correto uso e manejo desses mananciais. Peço, portanto, que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que cuida da pasta da Agricultura e Meio Ambiente, trabalhe no desenvolvimento de políticas de incentivo à proteção desses mananciais. Atitudes simples, como fornecer apoio para a recuperação das áreas degradadas, mudas para recompor a mata ciliar, ou mesmo benefícios como prioridade no uso de máquinas e implementos agrícolas da municipalidade. Acredito que um pequeno pacote de incentivos, acompanhado do monitoramento da qualidade dessas águas, pode ter um grande impacto positivo no futuro, garantindo que não falte água de qualidade para a nossa população. É só isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Vereador Diego Borgonal Gonzi. Boa noite, senhor presidente, mais uma vez. Eu lhe apresento a indicação número 38 de 2019. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação: que seja efetuada a poda das árvores na rua Melo Viana. Justificativo: apresento essa indicação a pedido dos próprios moradores através das redes sociais. Em 11 de fevereiro de 2019, Diego Borgonal Gonzi, vereador proponente. Obrigado, vereador. Vereador proponente Isaías Pereira Lima. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, demais presentes. Senhor presidente, tem 3 indicações aqui, e a primeira é de número 43 de 2019. Senhor presidente, apresenta a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação: que seja feita a caprina na rua José Monteiro de Rezende, no Morro do Cruzeiro. Justificativa: faço essa indicação a pedido dos moradores. 11 de fevereiro de 2019, Isaías Pereira Lima, vereador proponente. A outra indicação, número 44, de 2019. Senhor presidente, apresenta a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação: que seja feita a caprina e limpeza no cemitério municipal. Justificativa: faça essa indicação a pedido dos frequentadores do local que reclamam do mato e até da presença de escorpiões. Na certeza do atendimento do pedido, em 11 de fevereiro de 2019, Isaías Pereira Lima, vereador proponente. E a de 45, senhor presidente, Senhor presidente, apresenta a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação: que seja feita a varrição da rua Prefeito Homero José Matos de Souza e limpeza do terreno em frente ao número 142. Justificativa: os moradores reclamam que raramente passam varredores pela rua, e quando a rua é varrida, o lixo é jogado no terreno em frente ao número 142. Neste mesmo terreno existe também entulho e depósito de lixo. Desta forma, peço que seja dada a maior atenção e varrição à rua e a limpeza do terreno. Na certeza do atendimento do pedido, em 11 de fevereiro de 2019, Isaías Pereira Lima, vereador proponente. Só isso, presidente. Obrigado, vereador. Vamos agora para o vereador Joel Milão Filho. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os colegas vereadores, a todos presentes. Indicação número 39 de 2019. Senhor presidente, apresenta a vossa senhoria os termos regimentais a seguinte indicação: que seja providenciado o reparo na Kombi escolar que transporta os estudantes com necessidades especiais. Justificativa: apesar do secretário de obra gritar pelos 4 cantos que os veículos estão em perfeito estado, as fotos não negam que a Kombi em questão está precisando de sérios reparos. Existem pontas de arame soltas no banco e espuma está se soltando. Em 11 de dezembro de 2018, Joel Milão Filho, vereador proponente. Indicação número 40 de 2019, senhor presidente, apresenta a vossa senhoria no termo regimental a seguinte indicação: que as crianças com necessidades especiais sejam acompanhadas por um monitor durante o transporte escolar. Justificativa: as crianças com necessidades especiais têm acompanhamento de monitores nas escolas. Contudo, o transporte escolar é feito
contando com apenas o motorista que não consegue, obviamente, dirigir e dar a atenção que as crianças necessitam. Desta forma, peço que o veículo conte com um monitor para garantir a segurança dessas crianças durante seu transporte. Em 11 de dezembro de 2018, João Milão Filho, vereador proponente. Indicação número 41 de 2019. Senhor presidente, apresenta a vossa senhoria, nos termos regimentais, a seguinte indicação: que seja recolocada a placa de área de carga e descarga à Rua dos Operários, próximo ao número 131. Justificativo: os empresários reclamam que sem esta área de carga e descarga, os caminhões precisam parar do outro lado da rua, forçando os carregadores a fazer várias travessias em um trecho de muito movimento. Situação de extremo risco. Em 11 de dezembro de 2018, João Milão Filho, vereador proponente. É só isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Indicação número 46, vereador Rafael Cândido Aquino. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, todos os presentes. Senhor presidente, a indicação de número 46, pela presente indicação, solicito da administração municipal que proceda a regularização do número das casas no povoado de Santa Helena. Justificativa: esta solicitação se faz a pedido de moradores que estão em contato com os Correios para que o mesmo comece a fazer a entrega das correspondências regularmente. A agência dos Correios informou que seria necessária a regularização da numeração das casas. E a indicação de número 47, pela presente indicação, solicito da Secretaria de Assistência Social a viabilidade de oferta de curso de Libras para a população, bem como da Secretaria de Educação ofertar o curso para os professores que se interessarem e ou que possuírem alunos com deficiência auditiva. Justificativa: apresento a presente proposição a pedido de uma cidadã surda que me solicitou, haja vista querer se qualificar, mas ter dificuldades em frequentar cursos técnicos. Fiz esta solicitação ao presidente da ACE, Associação Comercial, para que ofertasse também para que as pessoas com deficiência auditiva possam participar de seus cursos ofertados. A língua brasileira de sinais, Libras, foi oficialmente reconhecida como a segunda língua oficial no Brasil, através da Lei 10.436 de 2002 e regulamentada pelo Decreto 5.626 de 21 de abril de 2005. Em 2012 é criada a LBI, Lei Brasileira de Inclusão e Acessibilidade no Território Nacional. A Libras é um meio de comunicação oficial, sendo necessário o respeito e uso para garantir os direitos dos surdos e acessibilidade. São essas as indicações, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vamos para o requerimento. Vereador Luiz Barbosa Borges. Requerimento número 11/2019, senhor presidente. O vereador que a esta subscreve requer que após a tramitação regimental seja encaminhada a matéria epígrafe e a seguir discriminada. Solicito ao presidente da Câmara Municipal que, ouvido o plenário, oficie o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, na pessoa do seu presidente, Cláudio Couto Terrão, acerca de dúvidas envolvendo a resposta à representação número 7, de 19 de 11 de 2018. De 19 de 11... Perdão. De 19 de 11 de 2018, onde esse edil levanta dúvidas e solicita análise das compras para lanches e merenda escolar nos anos de 2017 e 2018 da Prefeitura Municipal de Bicas. Em análise demasiadamente rasa, a primeira Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios diz em seu expediente, número 99/2018, que não detectou nenhum problema na análise solicitada. Em discordância dessa análise, passo a elencar abaixo dúvidas não esclarecidas através do documento e que ainda permanecem, preciso corrigir aqui, Flávio, por favor, Vanessa, por parte desse edil e que, com certeza, carece de atenção maior por parte dessa Corte de Contas, sendo elas: 1. Em relação ao ano de 2017, o expediente da CFM traz um quadro em sua página 2 com os valores dos preços médios para o município de Bicas, totalmente divergente dos números da microrregião. Por exemplo, temos que o preço médio da abobrinha verde para a microrregião Juiz de Fora
onde estamos inseridos, é de R$ 3,58 e para Bicas R$ 4,13. Para Almeirão temos para Bicas R$ 2,16 e para a microrregião R$ 1,64. E para a Banana Nanica temos para a microrregião R$ 3,10 e para Bicas R$ 4,13. Cópias anexas. As diferenças apuradas entre o preço médio em Bicas e o preço médio da região são consideráveis em todos os produtos e ainda temos que considerar que esse preço é para todo o exercício de 2017. A pergunta que se faz necessária aqui é: como o TSE acompanha esses preços de mercado da cidade de Bicas? Como é colhida esta informação para se formar um preço médio na cidade desta forma? Até porque o preço médio destacado pelo Banco de Preços não condiz com a realidade da cidade. Basta ver o quadro com o preço dos produtos em novembro de 2018, constante da página 2 da representação retromencionada. Número 2. Em relação ao ano de 2018, a análise da CFM desconsiderou o edital de chamada pública número 1, anexada, que é exatamente onde se encontram as maiores discrepâncias de preços praticados naquele exercício, como, por exemplo, da banana nanica a R$ 5,09, contrato número 27/2018, e banana prata R$ 5,30, contrato número 31/2018. O expediente número 99 também não emite parecer acerca da realização de vários certames licitatórios para o mesmo produto com preços dissonantes. Caso do pão francês, que foi adquirido em 2017 por R$ 11,97, contrato 159, pregão 49, R$ 9,98 no contrato 71, pregão 16, e R$ 13 no contrato número 9, pregão número 1. Os preços de R$ 11,97 e R$ 9,98 estão dentro de duas licitações realizadas para aquisição de lanches para as secretarias municipais. A primeira realizada em março de 2017, tendo como vencedora a empresa comercial da Nelon Limitada, pelo valor de R$ 9,98 o quilo, para aquisição de 16.562 quilos de pão, ou seja, 331.240 pães. E a segunda realizada em julho, desta vez para a compra de 25 quilos de pães, cuja vencedora foi a empresa Vantuil de Jesus Pereira ME, com o valor de R$ 11,97. 4. O expediente número 99 também não analisou o primeiro termo aditivo ao contrato número 30, anexado, assinado entre a Prefeitura Municipal e a empresa comercial da Nelon em 18 de setembro, aumentando em 25% o valor do contrato inicial. Ou seja, mesmo depois de ter assinado novo contrato com esta empresa, devido ao pregão presencial número 16, assinado em 20 de março de 2017, contrato número 71/2017, cujo valor para o pão francês foi de R$ 9,98, o aditivo foi feito ao contrato anterior, onde o pão francês era de R$ 13 o quilo. O valor do pão francês era de R$ 13 o quilo. E 5. O expediente número 99 também não emitiu parecer sobre a mesma prática de se realizar dois certames para um mesmo produto, isso já em 2018, onde a prática fez com que a administração municipal pagasse 15% a mais pelo pão francês, por exemplo. Justificativa. Faço esse pedido no intuito que a Câmara busque esclarecimentos junto ao TCE acerca das dúvidas trazidas pelo relatório emitido pela primeira CFM da Diretoria de Controle Externo dos Municípios, sendo que cabia justificar, contando com o apoio dos pares, sala de sessões em 11 de fevereiro de 2019, Aloysio Borges, vereador, proponente. Somente isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Requerimento número 12 de 2019, Joel Milhão Filho. Requerimento 12, boa noite novamente a todos. Requerimento 12 de 2019. Senhor presidente, o vereador que essa subscreve requer que após a tramitação regimental seja encaminhada a matéria em epígrafe a seguir discriminada. Que seja informado a esta casa o seguinte: se existe falta de algum medicamento na farmácia popular. 2. Havendo falta de medicamentos, quais as providências tomadas pela administração para resolver o problema? E 3. Quando foi a última licitação para adquirir medicamentos para a farmácia? Justificativa. No programa Boca do Trombone, semana passada, o morador ligou reclamando da falta de medicamentos. Não é a primeira vez que esse tipo de reclamação ocorre
E nós, vereadores, somos cobrados por isso. Portanto, apresento os questionamentos acima. Sala das sessões da Câmara Municipal, 11 de fevereiro de 2019, Jorge Milão Filho, vereador proponente. Só isso. Obrigado, vereador. Vamos agora para moções. Vereador Rafael Cândido Aquino. Apresento a moção de número 3 de 2019, moção de repúdio. Apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 182 do Regimento Interno, a presente moção de repúdio ao projeto de lei 368 de 2019, que dispõe sobre a extinção da Escola de Saúde Pública do Estado, ESPMG, e sua incorporação à estrutura da Secretaria de Estado de Saúde, para ser enviada à Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Justificativa: a proposta dispõe sobre a extinção da Escola de Saúde Pública e sua incorporação à estrutura da Secretaria de Estado de Saúde. A ENSP/Fiocruz entende que a autonomia das instituições formadoras em saúde e o modelo de formação e gestão da instituição parceira são aspectos considerados de extrema relevância ao longo de mais de 7 décadas de atuação. A SPMG compõe a rede brasileira de escolas de saúde pública, cuja secretaria executiva está a cargo da ENSP/Fiocruz. Desde a sua fundação, em 1946, mais de 300 mil trabalhadores foram qualificados por esta instituição. A primeira turma do curso de especialização em saúde pública data de 1947, em meio a surtos de esquizostomose e ancilostomose. Em 2017, o curso recebeu da Agência de Acreditação Pedagógica, vinculada à Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Abrasco, o certificado de excelência na formação de sanitaristas no Sistema Único de Saúde. Nos seus 72 anos de história, mais de 700 ações educacionais foram promovidas, acompanhando a evolução e demandas da saúde pública no Brasil, como a reforma sanitária e a criação do SUS. Hoje, a SPMG tem uma carteira diversificada de cursos livres, presenciais e à distância, cursos técnicos e de pós-graduação, referência para todos os trabalhos do SUS em Minas Gerais. A extinção da escola, proposta no projeto de lei, gera impactos negativos na oferta de ações de educação e pesquisa. A proposta de incorporação à Secretaria de Estado de Saúde representa, para a SPMG, o risco de perda da sua estrutura física, a realocação de seus servidores, prejuízos à carreira, perda de autorizações necessárias à oferta de cursos junto ao Conselho de Educação, MEC e fomentos à pesquisa. O risco que se corre, caso o projeto seja aprovado pelo Legislativo, é perder um dos principais centros formadores do SUS no Brasil e desconstrução das ações de educação em saúde pública, que prejudicarão milhares de trabalhadores em todo o Estado. A instituição, que nos últimos anos tem investido em eficiência administrativa e inovação no ensino, pode ser reduzida a apenas um setor no escopo da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e tornar-se mais um capítulo do desmonte do SUS no país. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 11 de fevereiro de 2019, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente. Obrigado, vereador. Vamos para a moção número 2 de 2019, vereador Tiago. Moção número 2 de 2019, moção de aplausos. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 182 do Regimento Interno, presente moção de aplausos a ser encaminhada aos irmãos Cristiano Freitas de Oliveira e Camila Freitas de Oliveira pela doação de R$10 mil ao Hospital São José de Bicas. Que nos recebeu, o pai dele é de Bicas, o seu Jussaro. Queria deixar um agradecimento, levei o nome de todos da Câmara, toda a cidade de Bicas. É um cara espetacular, um garoto, né? 42 ou 43 anos, o Wagner, que nos recebeu assim, só faltou pegar no colo, acho que ele não me pegou no colo pelo peso, né? Mas que recebeu a gente super bem. O prefeito levou as demandas dele e eu levei umas demandas do hospital e como vereador também. Nos passou o contato pessoal dele e falou que está à disposição
de toda a cidade, que ele se orgulha muito, e o pai dele queria estar até presente lá, mas infelizmente tinha compromissos de saúde lá, então ele não pôde comparecer. E eu tive minhas agendas pessoais, com deputados também, então solicitando ajuda para a nossa cidade, que eu acho que vem algumas coisas aí para 2019. Fazer um curso também sobre audiência pública e foi muito bacana. Esse é o meu primeiro assunto. O segundo assunto, eu vou comentar depois, mas no sábado, esses irmãos que já tinham me procurado, infelizmente perderam o pai há um mês atrás, e sabem da realidade do hospital, sabem do que está sendo feito, do que estão acompanhando de perto, e foram lá no sábado e levaram 10 mil reais em dinheiro para o hospital, e a gente está até pensando em fazer alguma homenagem pro pai deles, e nem queria que eu fizesse essa explanação, mas eu acho muito importante. Não moram em Bicas, mas sempre que podem estão aqui. Eles moram nos Estados Unidos, mas estão sempre aqui e fizeram de coração. Então, meus agradecimentos. Vou continuar o assunto no hospital. A gente pediu, como a gente tinha falado, a gente está fazendo um teste lá no hospital para poder, como a gente falou que a gente está tentando fazer um portal de transparência, tá? Já está funcionando internamente, todo dia. Aida, isso é importante para você, tá, Aida? Aida, isso é importante para você, tá? A gente está fazendo um portal de transparência lá no hospital. Primeiro está funcionando internamente, todo dia faz-se o balanço de todos os bancos, de todas as contas, e tem mandado via e-mail para toda a diretoria, para todos os médicos, de todas as contas. A conta de Bicas vinculada, as contas de Maripá, de Guarará, as contas próprias que tem o Cicobi, Itaú. Então, isso vai ser feito, se não conseguir a partir de semana que vem, na próxima semana, nas redes sociais, todo dia vai estar lá. Por exemplo, Banco do Brasil, hoje entrou 1.000, saiu 500 para pagamento, para todo mundo acompanhar o dia a dia. Quem tem a vontade de acompanhar, está liberado aí e eu vou informar aqui na Câmara a partir da data certa, que quando vai funcionar. Eu queria ler aqui também, eu procurei o Léo do Supermercado Santo Antônio, há uns 20 dias atrás, para a gente fazer a implantação do troco solidário. Isso é uma parceria que a gente está querendo fazer lá. Um menino muito solícito também, e hoje ele me respondeu. Bom dia, Tiago, tudo bem? Sobre a ideia de implantação do troco solidário, no qual faremos o repasse para o hospital, já tem o ok da informática, e falta agora a parte contábil para a preparação do procedimento correto. Esta semana será possível te dar o prazo. Eu acredito que em março já podemos iniciar. Podemos, mas no fim do mês, agendar uma reunião de apresentação disso e entender o projeto. De antemão, digo que o Santo Antônio tem muita vontade de ajudar, ser parceiro nisso. Um abraço, vamos nos falando. Então, é mais um parceiro que a gente está tentando fazer uma coisa bacana no hospital. E tem as coisas negativas, né? Desde que a gente assumiu, hoje engraçado, foi uma senhora, uma moça, né? Para ver as instalações do hospital, que algumas coisas já foram mudadas. A Aida esteve lá, tirou foto, viu, queria ver o centro cirúrgico.
E ela, assim, ela já visitou alguns hospitais de Juiz de Fora e fez muitos elogios, inclusive aos quartos particulares, que já deu uma mudança até no tamanho. E no final falou que vai realizar a cirurgia, que vai começar em sábado agora as cirurgias grandes, maiores. A gente está batalhando lá, correndo atrás para isso. E ela falou que foi para surpresa dela, que ela foi no médico, que ela estava fazendo alguns exames, e o médico pediu que ela não operasse em bicas. E que depois que ela entendeu que comentaram com ela que isso poderia ser por conotações políticas. Coitado. Mas eu vou dar o nome dele. Em breve eu vou dar o nome dele, porque tem mais coisas. Então, falou que não fizesse, falou mais algumas coisas que não vem ao caso. Então, assim, jogando contra. Não atende pobre, não gosta de pobre, mas gosta de uma turma de nego ruim que tem aí. Então, em breve nós vamos dar o nome do cidadão. E uma empresa também, que entrou na justiça contra o hospital, não esperou nem a gente assumir. Entrou na justiça contra o hospital, juros astronômicos. A gente vai tentar conversar, vou tentar chamar, que a gente tem pago muitas coisas, tem tentado ligando para muitas pessoas, mas se não tiver jeito, a gente vai. Eu acho que todo mundo tem que receber o que é de direito. Eu também trabalho, gosto de receber no dia, mas assim, tem certas coisas que são assim engraçadíssimas. E eu vou botar em rede social, vou botar o que eu puder fazer, vou mostrar, porque é absurdo o que algumas pessoas fazem pela ganância política e o que tem acontecido nessa cidade. Tem uns que não gostam de trabalhar e gostam de... Enfim, mas é só isso, presidente, e tenho muitos agradecimentos a fazer de muitas pessoas que estão ajudando. Assim, vou citar um cara sensacional, o Claudinho. A gente, nesses reparos que a gente tem feito lá, Claudinho do Baratão, fica aqui meu muito obrigado. Esse menino é iluminado, por isso que só prospera na vida. A gente pegou alguns materiais lá, fomos fazendo. Claudinho, segura pra gente que quando tiver dinheiro a gente vai te pagar. Tiago, vocês podem pegar a loja, o que vocês quiserem. E graças a Deus, dentro de um mês nós fomos pagar. Era uma dívida de 3 mil reais, tinta, cimento, gesso, as coisas lá que foram feitas, fio. Ele deu um abatimento de 500 reais na conta e falou assim: 1.000 eu estou doando pela consideração e pelo trabalho que eu tenho de vocês. Então isso é muito gratificante. Existem pessoas que são parceiras, como eu tenho que falar também, os vereadores, as emendas impositivas, mais uma vez eu falo, gosto de frisar, Grande Maria destinou os 50% lá para o hospital. Isso vai ajudar muito a população, tenho certeza disso. No montante, no somado, dá mais 180 mil, alguma coisa assim, que vai a mais por ano, que a prefeitura vai ter que repassar. Então, que a população saiba que todos os vereadores estão contribuindo também para essa retomada do hospital. Então aqui fica o meu agradecimento, a quem eu tenho que agradecer, e o meu desabafo e as minhas tristezas para essa gente ruim ainda que tudo pensa política, tá? Desculpa o desabafo, senhor presidente, mas esse ano vai ser de porrada em cima de porrada. Boa noite, obrigado. Obrigado, vereador. Ainda no assunto urgente. Mais ninguém? Antes eu queria comentar Diego uma coisa tinha aqui. pedido? Eu tenho 2 assuntos. Então, vereador Louro. Primeiramente, senhor presidente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência para que pautasse a representação número 1 2019, cujo parecer foi apresentado hoje. Já são 14 dias que a representação está na casa, desde o flagrante dado.
gostaria que Vossa Excelência pudesse pautá-lo para votação hoje, a representação. Os outros dois assuntos, um deles eu não consegui trazer a resposta, porque eu não tinha ela em mãos, mas quero passar para todos vocês, e quem está aqui presente. Na semana passada, vereador líder, eu comentei com Vossa Excelência a respeito da situação da contratação do senhor Pablo Clodoaldo, e oficiei o município questionando a respeito do descumprimento do Estatuto do Servidor. Me chegou uma resposta, que se não fosse cômico seria trágico, dizendo o seguinte, que como ele pediu exoneração antes do devido processo administrativo, que sequer chegou a ser instaurado, lá eles falam que como se ele tivesse sido instaurado, mas morreu sem decisão porque ele pediu exoneração antes. Nem foi instaurado, não existe portaria de instauração de processo administrativo naquele caso. E depois fala também que, mesmo que o desfecho possa parecer imoral, mas a administração mandou o ofício assim, né? Mesmo que o desfecho possa parecer imoral. Até onde eu sei, moralidade é um dos pontos básicos da administração pública, né? É das diretrizes da administração pública é a questão da moralidade no trato da coisa pública. Mas a resposta veio lá dizendo assim, mesmo que o desfecho possa não parecer moral, né? A gente vai manter a contratação. Eu reoficiei o município pedindo para que reconsiderasse, não tive resposta, né, até hoje, e faço a sugestão aqui, até porque os vereadores que participaram daquela ação naquele dia que flagrou o acontecido, eu acho que a sociedade como um todo precisa de uma resposta. Então nós, vereadores, acho que nesse caso especificamente, poderíamos sim abrir uma comissão de investigação aqui, para a gente fazer as análises que nós julgarmos necessárias, porque o Executivo faz essas coisas com paixão, né? Não olha simplesmente o fato ocorrido. Então eu acho que a gente deveria, nós aqui, tomarmos a providência. Porque se depender do Executivo, ele não vai tomar. Esse era um assunto, senhor presidente. O outro é que a gente teve uma reunião com o prefeito na quinta-feira, né? E nessa reunião, na quinta-feira, eu disse ao prefeito que todas as segundas-feiras, daqui até o desfecho do processo administrativo, que ele resolveu abrir, para apurar a possível irregularidade cometida pelo secretário de Obras, que teve 2 servidores flagrados dentro do sítio da sua sobrinha. Ele falou que ele merecia o direito de defesa e etc. Já disse aqui semana passada e repito, o vereador Rafael defende isso, e eu entendo a posição do vereador Rafael, porque ele sempre defendeu esse tipo de coisa. É uma situação. Mas é engraçado o seguinte, olha aqui que eu vou ler para vocês, ó. Portaria 181 de 10 de julho de 2017. Exonera do cargo de provimento em comissão o servidor que menciona senhora Rita de Cássia Ferreira Jorge Fonseca, secretária de Educação. Eu não sei o que aconteceu para a exoneração dela, mas ela não teve direito de defesa, não teve processo administrativo, não teve nada. Foi simplesmente exonerada porque isso cabe ao prefeito. Temos aqui a portaria número 219, de 1º de novembro de 2017. Que, artigo 1º, exonera a senhora Mônica Correia Rossi, portadora do CPF do cargo de diretor. Esse caso, acho que todos os senhores lembram, né? Vossas Excelências, que num caso de uma carne que apodreceu num freezer, etc, etc. Teve processo administrativo? Teve direito de defesa? Teve? Não, não teve. Simplesmente ela foi exonerada por uma decisão administrativa. Tem outro caso, porque lá, eu estou falando isso para vocês, gente, sabe por quê? Porque lá na reunião, o prefeito disse que as coisas mudaram. Eu citei um caso antigo de semana passada, né? Que eu presenciei. Aí ele disse que agora as coisas mudaram. Os tempos são outros. As leis são diferentes. Foi o que ele disse. Aí está aqui, ó, portaria número 65, de 24 de maio de 2018. Exonera o senhor Éder de Souza Lamarca. O Éder sofreu um flagrante da PM, chegou a ser detido pela PM, mas depois foi solto. Ele sequer está sendo processado, acho que agora que ele foi denunciado, mas foi exonerado, sem direito de defesa. Então, o que a administração faz? 2 pesos e 2 medidas, correto? Quando é do interesse, faz. Exonera sem direito de defesa, sem escutar a pessoa, sem ouvir o que ela diz, sem abrir processo administrativo, até porque isso é um aborto da natureza, né? Se a gente for olhar. Porque o processo administrativo, na verdade, ele existe para exoneração de servidores públicos efetivos.
O servidor público efetivo, para ser exonerado, ele tem que passar por um processo disciplinar. O cargo de confiança, não. O cargo de confiança é simplesmente exonerado. Ele é de livre nomeação e livre exoneração. Então, se ainda restasse um pouco de moralidade a essa gestão que está aí, que eu acho que não resta, com esse acontecido, o que tinha de restinho de questão moral dentro dessa administração foi por terra. Porque a desculpa não cola. Não cola. Tem 3 casos aqui, ó, de exoneração sumária, onde não houve processo administrativo e ninguém foi ouvido e ninguém teve direito de defesa. Ninguém. Por que o outro tem tratamento diferenciado? Por quê? É a pergunta que eu faço a todos vocês. Por que uns são tratados de uma forma e outros de outra forma? O senhor Éder, quando foi exonerado, inclusive, a esposa dele estava grávida. Nem disso a administração não teve o cuidado de dar a chance de defesa para ele. Eu vou deixar minha posição aqui, gente, particular sobre isso. Eu acho que isso não existe. Isso é questão do administrador. Se ele quiser exonerar, ele tem esse poder e a lei garante a ele esse poder. Simplesmente exonerar. Se não quiser, não precisa nem dar satisfação para o rapaz. Assim como fizeram agora com o ex-advogado aqui da Câmara, Dr. Romulo. Ele tomou conhecimento que ele ia sair do cargo no dia que ele saiu, praticamente. Não foi informado do assunto. E não tinha que ser. É tudo uma questão de cortesia, né? Cortesia, educação, conversa e tal. Mas, na letra fria da coisa, não tem que fazer. Não tem. E a pergunta que fica é, por que o secretário de obras tem essa prerrogativa sobre os outros? Por quê? Fica a resposta, a pergunta no ar, né? E fica o recado aqui à administração. Toda segunda-feira eu vou estar aqui cobrando. Hoje estão fazendo 14 dias que 2 servidores foram flagrados dentro do sítio de uma pessoa ligada ao secretário de obras, uma parente direta dele. E a administração não se pronunciou oficialmente e não tomou uma postura correta, que seria a exoneração desse secretário. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Ainda nos assuntos urgentes, eu queria comentar sobre a respeito da manutenção e restauração das minas. Falaram que as minas estavam interditadas e tal, então eu mesmo mandei fazer uma análise da água, e pelo menos a mina do Bar Santana foi o que eu mandei fazer, ela está legal, não tem problema nenhum. Tá. Então, eu só estou pedindo aqui para ver se o prefeito faça a análise das outras minas, e que se tiver realmente problema, que põe uma placa nessas minas. É só isso. Agora vamos para a indicação de... Pois é, isso aí. Indicação de representante para os conselhos municipais. O vereador Diego vai ver, Diego. Então, senhor presidente, foi repassado para mim poder ver com os nobres edis os representantes da Câmara nos conselhos. O primeiro conselho aqui é o Conselho do Esporte, onde o primeiro titular é o nobre presidente Luiz Paulo Rocha e o suplente o Rafael Cândido Aquino. Como o Luiz Paulo hoje é presidente, ele tem que sair. Alguém se habilita? Não, então... Não, então Rafael Cândido Aquino virá o titular. E o suplente? Joel? O Conselho Contur. O titular está o Rafael e o suplente Isaías. A maioria dos conselhos, eles foram prorrogados. Dentro do conselho, eles prorrogaram os mandatos. Foram os conselhos que mandaram para a Câmara? Não, Rafael. Aqui detalhe de todos os conselhos. Tem que ser observado o manual. O Conselho do Esporte, o Contur, o CODEMA, Comitê de Combate à Dengue, Defesa Civil, Patrimônio... Tem que ver o conselho que pede a representação. Ainda está em vigência o mandato.
Os vereadores que foram escolhidos, ainda está em vigência o mandato. Sim, mas igual o vereador hoje, o Luiz Paulo Rocha, presidente, não pode continuar. Do esporte, só que do esporte já foi discutido aqui. Então. Eu solicitei, o plenário todos aceitaram, sugeri o vereador Joel como suplente, e os outros todos foram prorrogados o mandato. Sim, do CODEMA. CODEMA, eu pedi a vereadora Denise para assumir. Ah, tá. Eu estava como titular, porque a Denise era titular. Mas o senhor pediu via ofício ou pediu via verbal aqui? Não, para ela comunicar, eu pedi para ela comunicar. Então, até agora o comunicado não chegou. chegou. Mas os outros conselhos não entendi. Sim, Rafael, eu estou te entendendo, mas aqui eu não sou mago, não sou mágico, poxa, eu estou falando aqui, igual, por exemplo, do patrimônio histórico. Pela que ordem, está na usa presidente. também tá, ué. Eu só quero fazer o negócio fazer certo. Pela ordem, senhor presidente. Gente, é só um minuto. Eu entendi o que está acontecendo. Está se analisando as questões dos conselhos. Sim, claro. Para reafirmar quem está, quem não está, quem continua, se alguém vai ter que sair. Claro, eu por exemplo, revisando. pedi ao Rafael, que eu gosto do CODEMA, e ele está em muito conselho, que se ele não liberasse para eu entrar para o CODEMA. Então é só isso. Vamos acertar. Sim, é por isso que eu estou falando conselho por conselho. Tá, ótimo. Entendeu, não, vereador? Bom, então, do CODEMA, então, o titular, a Denise Maroco Durão. E o suplente? Alguém se habilita? Então, Ailton Moreira Mendes. Da Defesa Civil, eu estou sendo como titular e o suplente, vereador Luísio. Alguém gostaria de ser o titular? Senão eu continuo mesmo. Então, patrimônio histórico cultural, o suplente tem que sair porque é o presidente. Alguém gostaria de entrar na vaga de suplente? Conselho Patrimônio Histórico Cultural. Isaías, hein? Ao suplente. Isaías Pereira Lima. E os demais comitês já estão em vigência ainda. Então foram só 4. O Conselho de Associação Caridade de São José de Minas, São José de Bicas, vai continuar o mesmo, né? É o Joel Belão Filhos, titular, e o suplente sou eu. Eu acho que a vigência dele se extinguiu, não? Não, ainda está em vigência ainda. Bom, então é só isso, presidente. Obrigado, vereador. Resolvido. Solicito ao presidente secretário para verificar a presença dos vereadores. Senhor presidente, todos os vereadores encontram-se presentes ao início da ordem do dia. Eu queria perguntar ao plenário se eu posso botar em votação a representação número 1 de 2019 do vereador Louro. Pode? Está em discussão e votação a representação número 1 de 2019. Os vereadores que aprovaram continuam como estão. Hein? Tá. Está em discussão. Está em primeira discussão. Não havendo quem queira discutir, está em segunda votação. Está em primeira votação. Os vereadores que aprovam continuam como estão. Aprovado por unanimidade. Está em segunda discussão e segunda votação o PLO número 2 de 2019, que dispõe sobre a concessão de subvenções sociais às entidades que menciona e dá outras providências, subvenções sociais ao asilo, Remém e Sombra, sobre a compilação e a emenda aprovada na sessão anterior. Vereador Rafael. Da representação, tem que votar o parecer, né? Não, mas não discutiu o parecer também. Não discutiu. Os pareceres não estão sendo mais discutidos quando eles são favoráveis, não. Só quando ele é contrário e eles... Não sei. O parecer da comissão é o Não. Está em primeira discussão.
Está em segunda discussão. Não. Ninguém quer discutir, está em segunda votação. Os vereadores que aprovaram permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Pela ordem, senhor presidente, peço dispensa de interstício para terceira discussão e terceira votação. Está em terceira discussão e terceira votação o PLO número 2, 2019, que dispõe sobre a concessão de subvenções sociais às entidades que menciona e dá outras providências. Subvenções sociais ao asilo Remem e Sombra, já compilado as emendas aprovadas na sessão anteriores. Está em terceira discussão. Não havendo quem queira discutir, está em terceira votação. Os vereadores que aprovaram permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Está em segunda discussão e segunda votação o PLO número 55 de 2018, que institui o município de Bicas a política município de proteção dos direitos das pessoas com transtornos do espectro autista, a Semana Municipal de Conscientização do Autismo e dá outras providências. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que aprovaram continuam como estão. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, peço dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação. Está em terceira discussão e terceira votação o PLO número 55 de 2018, que institui o município de Bicas a política... Hein? Está em discussão... tá. Acabei da dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação. Em discussão... Em votação, os vereadores que aprovaram permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Está em terceira discussão e terceira votação o PLO número 55 de 2018, que institui no município de Bicas e política municipal de proteção dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autistas, a Semana Municipal de Conscientização do Autismo e dá outras providências. Está em terceira discussão. Está em votação, os vereadores que aprovaram permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Vamos agora para as indicações. Vereador Diego, indicação número 38. Vereador Denise, que é a indicação número 42, em discussão. Pela ordem, senhor presidente, eu queria aproveitar, que já que Vossa Excelência falou a questão das minas e o meu requerimento é sobre mananciais, mina e manancial, nós vamos chegar no mesmo lugar. Eu queria, se o plenário permitisse, perguntar à secretária de Saúde, que eu sei que a Saúde faz a análise das águas, das minas mensalmente, se ela tem alguma orientação para falar a respeito sobre isso, já que foi feita a análise da água lá do bairro Santana, e que Vossa Excelência até fez, e ela, como lá é feito, eu gostaria, se Vossa Excelência permitisse, se ela poderia falar sobre esse assunto, se o plenário permitir. O plenário permite? Então, secretária. Boa noite, senhor presidente, boa noite, demais vereadores e a todos presentes. Através do governo estadual, a gente tem um programa chamado Vigiágua. E a gente tem que analisar mensalmente todas as fontes de água do município, de formas naturais, que são as minas, e alguns pontos estratégicos,
a chegada da água da Copasa no início da cidade e no final, para a gente saber se não tem nenhuma rede de esgoto contaminando, né? Porque a Copasa manda na nossa conta de água um relatório da quantidade de cloro existente na água e tudo. Mas isso é de quando sai da sede de abastecimento de água. Não garante que chega na nossa casa também da forma que saiu lá. Então a gente faz esse acompanhamento. E todas as minas da cidade são analisadas mensalmente, a gente tem relatório. E como que se dá essa análise? A gente recebe das superintendências bags, que são pacotes esterilizados especificamente para análise de água. A gente faz a coleta, tem um profissional responsável, treinado e ético, que faz devidamente em cada local. Essa água é coletada pela manhã, no mesmo dia é encaminhada à Superintendência de Saúde para análise no laboratório lá. E, infelizmente, todas as minas, nos relatórios que nos são enviados de cada pacotinho desse que a gente coleta de água, tem presença de streptococcus e de Escherichia coli algumas, o que torna essa água imprópria para o consumo humano in natura. Quer dizer, eu peguei água na mina lá do Coronel Souza, lá do estadual, exemplo. Não é que eu não posso consumir, mas naquele momento, do jeito que ela saiu da torneira, não é recomendado. Pode ter diarreia em consequência disso. Mas se eu levar para casa e ferver essa água, ela pode ficar própria para consumo, colocar o cloro nela. Só passar no filtro de barro ou outro tipo de filtro não é o suficiente. Porque o filtro tira impurezas. Se tiver cisco, essas coisas, ele vai limpar. Mas os micro-organismos, somente o calor do fogo é capaz de matá-los. Tá certo? Eu só, por gentileza, só queria pedir à secretaria se ela pode depois nos remeter à última análise, se é permitido, remeter essa casa. Sim, pode encaminhar. São relatórios públicos, eu posso encaminhar do ano de 2018 todos. Tá. Talvez, acredito que deva ir alguma solicitação para a prefeitura. A gente, na resposta, encaminha os relatórios dessas análises. Tá, muito obrigado. Mais alguma dúvida? Obrigado, secretária. De nada. Só falar uma coisa para a Denise aqui, presidente, se você me permite, nesse pedido dela. Eu acho, vereadora, e a gente pode olhar isso, que a gente vai estudar, que o Plano Municipal de Saneamento Básico trata desse assunto também, dos mananciais. Não tenho certeza, mas eu acho que trata. Vereador Isaías, em discussão. Vereador Joel. Eu quero parabenizar o Isaías aqui, o nosso excelentíssimo senhor vereador Isaías e amigo, pela indicação, falando sobre a capina do cemitério, Isaías, eu vou deixar bem claro que eu já falei isso aqui várias vezes. Na época que o prefeito era o Magela, tinha 3 funcionários no cemitério e não dava conta. É muito difícil. É muito enterro. Semana que dá muito enterro, 2 por dia. Se tiver que furar buraco, não dá para capinar, cara. 2 horas da tarde dá para capinar. É muito difícil. E aqueles mármores, daqueles jazigos. Então, assim, eu já falei com o secretário de obras, eu já falei com o prefeito Honório. Em 2017, não tira ninguém, deixa 3 aqui, que coloque uma pessoa lá só para capinar, igual eu tinha o Célio na época de 2017. Se tiver 3, as reclamações, elas vão diminuir mais de 60%. Isso eu garanto. Colocando uma pessoa que trabalha, igual o Denilson trabalhava, igual o Célio trabalhava. Agora, da forma que está, nós vamos reclamar aqui 2, 3 vezes no ano, porque eles não conseguem, eu falo de conhecimento de causa, eles não conseguem limpar o cemitério. São 2 pessoas, o tamanho do cemitério é muito grande. Capinou, choveu, deu sol. Quando eles estão chegando no meio do cemitério, o capim já está nascendo aqui. Eu queria dar uma sugestão, eu já falei isso com o prefeito Honório também, de colocar um pedreiro e um servente o ano inteiro no cemitério.
como pode colocar na casa da sobrinha do secretário de obras, podia colocar no cemitério também, durante o ano, que eu tenho certeza que ia diminuir muito mais rápido a situação da capina lá. Entendeu, Isaías? Mas parabéns pela sua indicação e não é fácil. Entendo como o Henrique passa as dificuldades dele lá. Estou sempre conversando com ele e nunca alguém chegou perto de mim falando alguma coisa dele. Eu fiz, não, é porque eu não trabalho. Não, eu sempre defendo, porque eu sei que lá não é fácil. É só isso, presidente. Obrigado. Vereador Rafael. Quero parabenizar o vereador Isaías, não só por esse requerimento, eu ia falar justamente isso, Joel. Não é para defender o Henrique, não, mas também o fazendo, porque, como você citou muito bem, na sua época eram 3 funcionários, hoje são 2. Então, invariavelmente, necessita de apoio da Secretaria de Obras. E você sabe como é, né? Muitas vezes a gente tenta intervir, pede, então só no último caso que manda. E a gente vocês têm visto aí, tem final de semana que tem 2, 3 sepultamentos, né? E o Henrique tem que pegar até para fazer sepultamento. Não é da função, né? Você foi da função e tudo. Tem que pegar para fazer, porque não tem. Com 2 só não tem como fazer. Tem essa situação e também eu ia até fazer uma indicação hoje a respeito do córrego. Eu acho que algum vereador fez em algum trecho, mas realmente nós temos que fazer uma ressalva aqui que está precisando muito, de muitas ruas estão com capim muito alto, né? As pessoas têm reclamado de sujeira. Hoje mesmo nós tivemos a reunião do Comitê de Combate à Dengue, então alguns componentes, né, reclamaram disso, das pessoas reclamando, e o trabalho de combate à dengue depende dessa limpeza. E hoje eu fiquei estarrecido de ver realmente o córrego, o mato como está tampando o córrego próximo ali do Coronel Souza, né? Então tem pedido aí de limpeza de rua, de capina, né? Então reforço o seu pedido, e a questão do cemitério realmente está desguarnecido. São 2 funcionários e não dá conta. Não dá conta. Até mesmo para fazer os sepultamentos, às vezes não dá conta. Entendeu? Obrigado, vereador. Vereador Isaías. Então, essa pessoa que me pediu para fazer esse requerimento, encontrei com ela hoje, aí final de semana teve lá no cemitério fazendo um reparo no túmulo da família, falou que até escorpião ele achou lá. Então nós vamos pedir sim. Custa nada, né? Secretária, ver se atende nosso pedido. Só isso, presidente. Obrigado, vereador. Vamos para a indicação do vereador Joel, 39, 40, 41. Alguém queria discutir? Vereador Diego. Novo vereador Joel, aqui na indicação número 39, você pede para providenciar o reparo da Kombi escolar, o transporte dos estudantes com necessidades especiais. Inclusive tem um estudante que tem necessidade, ele é cadeirante. A Kombi que o motorista vai buscar ele, não tem sequer um cinto de segurança. Tem que o irmão dele segurando ele, porque senão ele cai e pode machucar. É um absurdo, né? É um absurdo, realmente. E tem fotos que não tem realmente o cinto de segurança. Então aí a gente pede pelo menos um zelo por isso, né? Porque a saúde é acima de tudo. Obrigado, vereador. Vereador Joel. A semana que o Pedro está comigo, todo dia eu vejo a Kombi. E eu queria até pedir, já diretamente, a Vossa Excelência, vereador Tiago, que é presidente da Comissão de Educação e Saúde, para que chega junto na administração sobre essas 2 situações, tanto do monitor dentro da Kombi, quanto da situação da Kombi, que está uma vergonha. Então, uma vergonha. Se vocês olharem a Kombi, aquelas crianças que tem aquela, como é que chama aquela doença? Aquelas crianças, eu esqueci que agora, síndrome de Down. Mas ninguém fica perto da maçaneta da porta, não tem ninguém, o motorista dirigindo aquelas crianças todas, autistas, crianças que não pode, tem uma cadeirante também, que anda muito, não tem condições de andar.
Aquela maçaneta, puxou a maçaneta, cai uma criança, aquela ali, acabou, meu filho, já era. Até correr atrás, tentar resolver, já era. Então, eu queria te pedir, Tiago, pra você chegasse junto nessa situação aí, porque está complicado demais da conta. É só isso. Obrigado, vereador. Vamos para a indicação do vereador Rafael, 4647. Em discussão. Rafael? Só um comentário, presidente, o vereador Rafael, só também um rápido. Sobre a questão da numeração lá em Santa Helena, Rafael, se vocês procurarem lá no cadastro, provavelmente vão achar isso já feito. Foi feito no mandato passado do Magela, foi o Kleber que fez, inclusive. Foi feito, foi entregue, e o problema que estava acontecendo era o seguinte: as pessoas não queriam colocar os números, porque tinha que comprar. Isso era um problema. Muitas pessoas. Então, assim, que foi feito, foi lá, e lá no Gilson Lama também, nos dois bairros. Rafael. Eles até me informaram isso, foi feito um levantamento, mas eles não souberam informar por que isso não consta lá. Esse levantamento não consta lá na prefeitura. E falaram realmente dessa dificuldade das pessoas, algumas pessoas não quererem mudar o número, que é antigo, né? Mas aí eu até conversei com esses rapazes, né, que tem que ter tem que conscientizar a população, conscientizá-los para poder acertar, né? Mas quanto ao levantamento, eles falaram que foi feito, que foi designado, até falaram do Kleber, mas que não consta lá esse trabalho. Aí não sei. Vamos agora para o requerimento número 11, vereador Aloísio. Veloz, presidente. Eu só vou me manifestar contrário ao requerimento de Vossa Excelência. Vou dizer por quê. Eu li rapidamente a resposta do tribunal, e o tribunal se baseou no que eles criaram agora, que é um portal de compras, que é hoje até recomendado a sua utilização pelos municípios como norma referencial para quando você faz a cotação de preços. Então, qual o portal que você hoje deve utilizar como referencial para o custo médio do banco de preços, que o tribunal até mandou para esta casa, mandou inclusive até para as câmaras também utilizarem esse banco de preços. Eu não percebi ali na resposta do tribunal, até porque ele menciona que posteriormente poderá vir em loco a equipe para análise. Então, eu acho que é redundante, já que tem essas observações. Eu já votei da outra vez, mas desta vez não vou votar sob essa alegação de que o portal é o portal de compras do tribunal, que é referência para esse cálculo, e eu li o texto todo. Nossa, tem que tirar o óculos, senão eu... O óculos é só para ler, se eu coloco eu começo a ficar tonta. Então, vereador, entendo Vossa Excelência no seu pedido, mas vou me manifestar contrário a ele. Votei a favor quando Vossa Excelência apresentou, mas a resposta do tribunal me satisfez. É só isso, senhor presidente. Está em discussão. Vereador Louro. Bem, vereadora, eu acho que Vossa Excelência, infelizmente, não leu com a devida atenção a resposta do tribunal. Principalmente o que se refere ao ano 2018. O tribunal, lá já na primeira página, no ofício que vem deles, nesse estudo feito pela CFM, eles dizem que em 2018 eles analisaram o pregão presencial número 1. Somente. Foram 3 pregões envolvendo lanche em 2018. Assim como foi em 2017. Em 2017 eles até falam que analisaram os 3, os valores que eles colocam lá realmente batem. Eu até cito isso aqui, não tem muito problema. Mas na verdade, em 2018 eles analisaram 1 pregão. Tanto que na tabelinha que eles colocam lá, a análise deles foi... Acho até escrevi um texto lá no meu blog falando, bateu preguiça no TCE, porque muita preguiça. Realmente eles não se deram nem ao trabalho de procurar os pregões corretos e as licitações que houveram. A licitação mais problemática, que é a que pagou 5,30 na banana, 5,9, eles não olharam. O preço que eles colocam lá é de 2,98, que foi de um dos lanches,
que é uma outra coisa que eu questiono, vereador. A prefeitura, quando vai fazer uma licitação, não vou falar nem do caso da agricultura familiar em si, que é um outro questionamento que eu faço lá dentro da representação. Mas quando você vai fazer uma licitação, por exemplo, de pão, que não é o caso de agricultura familiar, e você faz 2 licitações de pão. Se eu vou comprar pão para a administração pública, é uma licitação só. Compra de 20 toneladas de pães. Acabou. Não, eles fazem 2 licitações. Aí numa, a prefeitura paga R$13, na outra paga R$11,97, na outra paga R$9,98. São 3 licitações distintas para pão. E eles não respondem isso. Simplesmente não respondem. Eles fazem um comparativo de 2017 até maior um pouco, e ali realmente os valores batem, né? Fica a dúvida só com relação a essa questão de como eles especificam esse preço médio na cidade, que ali eles colocam o preço da cidade, preço médio, mas se você for olhar o preço da micro-região, é totalmente diferente. Será que eles vêm a bicas para olhar esses preços todos os meses, para fazer esse apanhado de 2017 e dar um preço médio para a nossa cidade, e um preço que não bate? Porque se você olhar os preços de 98 que eu coloco, de novembro de 2018 que eu coloco lá na representação, os preços estão muito abaixo dos preços que foram praticados. Bem abaixo. No mercado dos preços que foram praticados. Então as questões que eu estou levantando agora para o tribunal é isso. É ele esclarecer, por exemplo, primeiro como é que ele faz essa precificação. Como é que chega naquele valor? Será que todos os meses eles deslocam alguém até aqui, eu ligo pelo telefone para o Santo Antônio, para o Rede UPA, para a quitanda do fulano, do Beltrano e do Cicrano para fazer esse preço médio? De onde sai isso? Porque eu imagino assim, quando você tem o preço médio como é que é o nome daquele órgão? Fugiu o nome. Que cuida oh meu Deus, como é que o nome escapa, né? Não, que cuida da questão de hortifruti granjeiro. Nossa, o Edson Rezende foi presidente muito tempo. SEASA. O Edson Rezende foi presidente muito tempo. O SEASA tem uma tabela média de preços da localidade e tal. Beleza, mas geralmente ou da mesorregião ou da microrregião. Do município, eles não têm. Então, essas questões que eu estou suscitando agora. Fora o erro grosseiro que eles cometeram com relação ao ano 2018, que analisaram somente um pregão, o pregão número 1. E os demais foram desconsiderados pelo tribunal. São essas questões que eu estou colocando, presidente, que eu acho que a gente tem direito de saber. O órgão, afinal de contas, o tribunal é um órgão acessório do Poder Legislativo. Então, as questões que nós estamos levantando é só para a gente ficar claro para a gente como é que a coisa funciona. Só isso. Obrigado, vereador. Está em votação. Os vereadores que aprovaram continuam como estão. Então foi 1, 2, 3, 4, 5, 6-2. Então 6-2. Vamos agora para o requerimento do vereador Joel. 12 de 2019, em discussão. Pela ordem, senhor presidente, é sobre os medicamentos, né? Eu tinha conversado outro dia com a secretária de saúde sobre isso, coincidentemente sobre esse assunto, e ele estava aguardando o fechamento primeiro da licitação do CIESP. Nós estamos em janeiro e vem em fevereiro, e ele atrasa um pouquinho. Eu acredito que seja depois do dia 20, pelo que ela me informou, a licitação do CIESP é feita para toda a região. E ela tinha me passado também que o governo federal ele tem repassado recursos, mas é pouco, é R$3.000. O do Estado não vem desde abril de 2018. Então, desde abril de 2018, não tem sido feitos repasses da parte relativa aos medicamentos do Estado. Ela tinha feito a solicitação, parece que foi atendida, aquele dia que eu sentei com você lá, do município está licitando agora alguns medicamentos, num total de uns 100 mil, vai ter que comprar em relação a medicamento para suprir de recurso próprio, para suprir essa necessidade. Acredito que o Estado venha regularizar essa situação. Mas é pertinente o pedido de Vossa Excelência, a gente sabe que as pessoas precisam dos medicamentos, a gente tem percebido que a situação do país, somente em relação a plano de saúde, em relação a médicos
em relação a remédios, as pessoas têm procurado mais o serviço público, por isso que o país tem que se pensar muito bem em relação à questão de saúde, porque as pessoas não estão tendo condição de pagar planos, de pagar médico particular, de pagar exame, de comprar remédio. Ela está procurando serviço público. Então, o município hoje é ele que está na frente nessa questão. Então, tanto o governo federal quanto o governo estadual, eles têm que rever isso, porque quem está na ponta sofrendo são os municípios. Eu falo essa palavra, não gosto dessa palavra sofrer, não. Quem está na ponta acolhendo, não é sofrendo, porque a sofrer é ruim. Acolhendo as pessoas é o município. É o município que acolhe. Né? Vossa Excelência sabe disso. As pessoas hoje precisam de médico. O plano de saúde ninguém aguenta pagar mais. Então, quem está acolhendo hoje o cidadão é o município. Então, eu espero que o governo federal, que diz que vai ser municipalista, que vai mandar para a ponta, eu estou esperando chegar, porque eu só vejo falar, infelizmente, vai me desculpar, gente, mas eu vou ter que falar. Só vejo falar em previdência. Até agora eu não vejo falar em outra coisa. Parece que o problema do Brasil só virou previdência. Só se fala em previdência. E, na verdade, não é isso, gente. O problema nosso é muito maior do que isso. É o que o vereador Joel está pedindo. São os medicamentos, são os médicos, são os hospitais que o Tiago está correndo atrás, que ele hoje tem certeza, ele tem um número maior de pessoas procurando. Então, vereador, está de parabéns. Pode ter certeza que a Verônica, que é atuante, é uma secretária atuante, e dou parabéns ao requerimento de Vossa Excelência. Só isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Vereador Joel. Só para encerrar, senhor presidente. Eu escutei uma vez, eu não sei se a Verônica pode precisar isso, que teve um ano que chegou a comprar até 500 mil reais de medicamento, não foi? Não chegou um ano que aconteceu isso? Ou mais ou menos isso? Então, pois é, Deus de abril, sem comprar, acaba faltando mesmo. Até o basicão mesmo, que é o omeprazol, aqueles remédios do dia a dia. Então, assim, a gente faz o pedido porque as pessoas reclamam com a gente e é normal a gente fazer. Porque as pessoas querem as coisas. Quer médico, quer remédio. E a gente sabe que as coisas não estão fáceis para ninguém, mas a gente tem que fazer o nosso trabalho, que é pedir o requerimento para saber, quando a pessoa perguntar, a gente saber responder. É só isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Está em votação. Os vereadores que aprovaram permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Vamos agora para as moções. Vereador Rafael, número 3, 2019. Os vereadores que isso é aprovado, né? Os vereadores que aprovam continuam como estão. Aprovado por unanimidade. A moção do Tiago. Os vereadores que aprovam. Sim? Vereador Rafael. Quero parabenizar o vereador Tiago, que está reconhecendo, né, a benevolência das pessoas. Eu os conheço também, são meus clientes, né, em meu escritório, após o óbito do pai. O pai também era meu cliente. São pessoas realmente, e eles estão fora do país, mas eles acompanham tudo que acontece na cidade, em todos os setores. Ele, principalmente o Cristiano, tem mais contato, né? Agora eu estou tendo mais contato com a Camila. Ele sempre comenta as coisas, ele falou muito do hospital, né? E realmente a gente tem que ser grato, né? Essas pessoas que têm esse... De alguma forma, não é só dinheiro, é fazendo alguma coisa, né? Pelo hospital. E eu também, Tiago, eu tive a oportunidade, tive uma pessoa muito ligada à minha família, que eu considero demais, como se fosse uma tia. No final do ano passado, né, eu tive com você, ela esteve internada lá. Então, o tratamento que ela teve, fiquei surpreso. O tratamento foi muito bem tratado por todos vocês, os enfermeiros, os quartos, eu vi a diferença, né? Então, assim, através desses dias que eu fui lá para poder ajudá-la, né, eu pude ver o dia a dia do hospital ali, e foi aonde eu tive a decisão também de repassar
a minha parte, né, a emenda impositiva da saúde para o hospital, porque eu estou vendo o direcionamento de vocês, né, de vocês que eu digo a diretoria, né, com boas intenções, boas ações, e torço de coração que vocês obtenham êxito, né, e eu acho que se cada um fizer um pouquinho, igual eles só doaram porque viram essas ações que vocês estão tendo lá. Então, o primeiro passo é mostrar para toda a população, né, essa confiabilidade, né, passar essa confiança. Aí, cada vez mais os apoios vão vir, as parcerias, né? Então, parabéns. Eu também quero deixar aqui registrado, parabenizá-los e que isso sirva de exemplo, né, para todos, qualquer valor, qualquer forma de ajuda, de colaboração, né? Às vezes uma pessoa vai lá só para visitar algumas pessoas, já está ajudando, né? Já está, às vezes, igual peladas, né, solidárias. Eu fico muito feliz de participar de uma pelada, de vez em quando a gente faz as doações lá, né? É muito bacana. E se cada um tiver várias ações, eu não digo só o hospital, a todas as entidades aqui da cidade e outras cidades, né? A situação realmente está muito difícil, então conta com a colaboração das pessoas mesmo. Obrigado, vereador. Vereador Diego. Então, também complementando um pouco as palavras do vereador Rafael, também gostaria de parabenizar o seu pedido, porque quem dera se tivesse 2 pessoas dessa todo mês, eu tenho certeza que o nosso hospital poderia estar muito diferente, porque infelizmente a maioria das pessoas sobe lá em cima e só sabe meter a ripa, mas não sabe quanto custa cada médico, cada seringa, cada funcionário, enfim, infelizmente. Existem pessoas maldosas ainda que só querem jogar o nome da instituição Hospital São José no buraco. Parabéns, Thiago, e eu tenho certeza que você e toda a sua administração lá, com os médicos, com toda a equipe lá, eu tenho certeza que agora o hospital vai decolar. Parabéns, viu? Vereador Isaías. Eu também gostaria de deixar, Thiago, os parabéns a essas 2 pessoas que fizeram essa doação. Também tive o prazer de conhecê-los. E também deixar um grande abraço para o nosso amigo Claudinho, igual você comentou aí, rapaz também espetacular, 100%, aquele ali é pau para toda a obra. Então, mais uma vez, meus parabéns. Obrigado, vereador. Vereador Tiago. Só para finalizar, eu fiz para eles, assim, mas a gente citei alguns exemplos aqui, tem muitas pessoas que, Dr. Danilo, para quem, acho que todos conhecem, né? Dr. Danilo tem uma contribuição mensal no hospital, já tem, acho que desde antes de eu ter entrado no hospital, eu vou fazer 7 anos. E assim, ele faz questão de ir lá levar o cheque dele. Então isso é independente de, assim, de valor. Acho que a gente tem que citar muitas outras pessoas. E tem gente que também não tem condição de contribuir financeiramente, mas contribui de outras formas. Isso assim, existem muitas pessoas. Hoje, sexta-feira eu recebi uma ligação também. A gente recebeu mais de 170 pacotes, 5 quilos de arroz. Então, aquilo está cheio. E feijão, muito feijão. Já tinha recebido, eu fiquei até com medo daquilo estragar, porque a gente fez uma campanha pedindo pote de sorvete, aquelas coisas de manteiga, aqueles baldes, e o pessoal, aí o hospital nem tem. A próxima campanha tem que fazer, porque as panelas são velhas. E lá em casa, só tem exagerado, as panelas da minha mãe é tudo... Então já tem uma panela de feijão lá de 20 litros lá que, assim, já até doou, porque para cozinhar o feijão lá, para ficar, então... tem um freezer já lotado e vai botando nas garrafas de refrigerante também, porque conserva melhor, né? Para não perder. E tinha tanto feijão que até ofereci outras pessoas para levar um pouco pro Shalom. Liguei lá pro pessoal do asilo também, porque acho que você, sabe?
e eles ganharam também muito feijão. E a Letícia da Powerline também me ligou essa semana, na sexta-feira, que eles fazem esse tipo de serviço e pegam, acho que a instalação, e tem mais, eu acho que 100 pacotes de 5 quilos de açúcar e mais arroz também, e eles querem dar para o hospital. Então isso é muito bacana. Eu acho que é um começo. A sociedade, a gente não tem feito muita divulgação, porque a gente sabe, assim, para pedir, a gente quer o resgate da credibilidade, entendeu? E os parceiros mesmo, quem está fazendo, para depois a gente, aos poucos, ir fazendo e mostrando, e eu acho que tem tudo para... E mais uma vez, eu sempre gosto de ressaltar, sempre o apoio que essa casa, pelo 3º ano, tem dado. Ano passado a gente conseguiu mandar uma quantia significativa, o hospital conseguiu assumir os compromissos, terminou o ano com o 13º pago, esse ano com as emendas impositivas, que vai ser o 1º ano, grande maioria dos vereadores, faço questão de frisar sempre para a população que, assim, os vereadores estão sempre nessa causa, eu atuo direto, mas eu acho que tem que colocar isso para todo mundo, que todo mundo saiba, e eu acho que, assim, essa corrente de coisas bacanas, eu acho que tem tudo para dar muito certo. Vamos ver o que vai acontecer, mas o otimismo, ele é muito grande. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Os vereadores que aprovam, continuam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito o primeiro secretário para ficar a presença dos vereadores. Senhor presidente, todos os vereadores encontram-se presentes ao final da ordem do dia. Nada mais a ser deliberado, está encerrada a reunião. Acho que você ensinou isso aqui.